De regresso à Comissão Executiva, estamos então a falar do pacote de medidas que devem ser aprovadas esta semana entre a Troika e a equipa portuguesa para tirar então, ajudar a recuperar o país e a reduzir o déficit. Há conversa nesta reunião Francisco Banha, José Almassa e Miguel Beleza. Francisco Banha, antes do intervalo interrompi-o, estávamos a falar de medidas que podem fazer o país andar para a frente e serem medidas mais estruturais e de médio e longo prazo e não olhando só para... Exatamente. Eu estava a dar o caso concreto do setor da agricultura portuguesa, que nós importamos qualquer coisa como 3,5 mil milhões de euros que podíamos produzir internamente. Obviamente que isto não se pode substituir assim de um momento para o outro, mas era muito importante continuar a política de investimentos que tem havido ao nível do programa do PRODER, uma vez que com 150 milhões de euros do orçamento do Estado português, nós podemos alavancar cerca de 1.000 milhões de euros. Depois, há outro conjunto de medidas que não podem deixar de ser aplicadas. No caso concreto dos investimentos na reabilitação urbana, uma vez que é através de investimentos de proximidade que se cria riqueza e não aqueles projetos megalómanos que nós tivemos tantos meses consecutivos a ouvir falar. Depois também uma coisa bastante importante que tem a ver com aquilo que o próprio professor Hernani Lopes tanta vez nos ensinou, de que tentar fazer um esforço maior ao nível dos países, no caso concreto da África, do Brasil e mesmo ao nível do Pacífico através de Macau, e de potenciar aquilo que é bom para nós, que é a questão do turismo, a questão do ambiente. Só por curiosidade, ainda estes 3 ou 4 dias agora pascais, nós tivemos em Portugal a jogar golfe qualquer coisa como cerca de 6 mil jogadores estrangeiros. E, portanto, isto é algo bastante positivo. A jogar ténis, não é? Ténis e o golfe, são cerca de 300 mil pessoas que vêm a Portugal jogar golfe por ano. E, portanto, acho que temos que potenciar tudo aquilo que temos de bom, comparativamente aos outros países, e tentar crescer um pouco mais do que aquilo que são as expectativas, não é? Isso é que me parece que era bastante importante. Depois, há um aspecto que tem que ser, não é refeito, mas é novamente a ser aplicado, que é as políticas públicas de crédito às empresas. Acho que o mecanismo da garantia mútua é um mecanismo que é útil nesta atual conjuntura. As empresas têm que se conseguir financiar a taxas de juros que tenham capacidade de pagar e, portanto, e não recorrer somente aos mercados financeiros. Tal como as políticas relacionadas com a área do capital de risco, a recapitalização das empresas, a internacionalização, essas medidas não podem deixar de ser, ou seja, equacionadas até pela Troika. E eu volto a repetir uma coisa que me deixou particularmente feliz, quando foi comunicado que Portugal tinha, no dia 6 de abril, portanto, solicitado apoio do FMI, e quando os responsáveis do FMI disseram que havia 3 medidas que tinham que ser implementadas: contenção orçamental, a flexibilidade do mercado laboral e o empreendedorismo e inovação. E, portanto, penso que por aí estas ideias que eu estou a transmitir podem ser enquadradas e eu espero que isso seja uma realidade. Miguel Beleza, há pouco no intervalo falávamos, não sendo a agricultura, acaba por não ser hoje em dia o nosso core, mas há uma série de coisas que foram enumeradas por Francisco Banha que têm mesmo que ser postas em prática. Provavelmente eu não pretendo saber do assunto muito, mas acredito que sim. O que eu gostava de chamar a atenção, se me permitem, é que é muito difícil, num contexto de restrições como vamos estar a sofrer, pôr em prática medidas que fomentem o crescimento. Por exemplo, o investimento público está cortado ou está dificultado por causa da necessidade de reduzir o déficit. Se for para cortar os projetos megalómanos como a alta velocidade e outros, ótimo, mas há outro investimento público que faz falta. E o investimento privado também está, porque as expectativas de vendas com certeza que não são brilhantes e os privados não estarão capazes de investir. E eventualmente a expectativa destas medidas poderem ainda chegar ao setor privado, não é? E claro, tem que chegar. As medidas de contenção. Mas vão chegar com certeza, não vale a pena pensar que não. Eu não acredito, por exemplo, que se o 13º mês for em títulos do Tesouro e o 14º, que não haja alguma coisa parecida para o setor privado. Até nem era muito justo, penso eu. Agora, o que era preciso, de facto, há outras medidas que podem ser tomadas. As leis do trabalho. Eu penso que neste momento não é tão importante como já foi e que há quem pense que são mais importantes do que realmente são. Era a tradição até há pouco. Admito que no que toca às pequenas empresas, desenvolvimento individual, se calhar ainda é importante. Mas, enfim, era bom pôr essas medidas em prática. É possível fazer recuar o tamanho do Estado e privatizar, claro que é. Infelizmente não podemos esperar deste programa medidas positivas na justiça, está manifestamente fora do âmbito. Era bem bom se fosse possível, e não significa
não sejam importantes, mas este programa não vai resolver, enfim, a totalidade dos problemas. E por isso, aí é que eu penso que ela precisa de alguma imaginação e alguma capacidade de análise, não vale a pena imaginar medidas idiotas, para não só termos as medidas de restrição, que vão dominar, durante algum tempo não há maneira de o evitar, mas ao mesmo tempo tentando pôr em prática alguma coisa que possa ajudar ao crescimento. Eu pessoalmente penso que algo que vai ter que ser feito o mais depressa possível é baixar impostos, em particular sobre o rendimento, mas sei perfeitamente neste momento isso não é possível. Mas penso que devia ser feito o mais depressa possível. Mais depressa possível, estamos a falar de quê? 2012? Bom, assim que o déficit orçamental o permitisse, eu não tenho os números na mão. E que efeito é que isso tinha, para quem nos está a ver? Eu estou convencido, olhando pelo contrário, que neste momento os impostos em Portugal, em especial sobre o rendimento, são um entrave à criação de emprego, um entrave ao investimento, um entrave Mais até para os particulares, a descida para as empresas, eventualmente. As empresas também, mas para os particulares muito, e sobretudo naqueles níveis intermédios em que o IRS em Portugal é muito elevado para rendimentos que não são particularmente elevados. E isso eu penso que tem que se fazer rapidamente. Agora, sei perfeitamente que neste momento não pode ser feito e, infelizmente, não sou capaz de dizer quando, que enfim, tiro algum mas interesse. isso teria isso que eu digo. por exemplo, sobre o estímulo ao consumo. Claro, por isso é uma das razões, mas não a única, que não se pode fazer agora, mas o consumo a certa altura vai ter que ser estimulado, que diabo, é normal. E a nível das medidas que efetivamente esta equipe pode, dentro do seu domínio, pode impor, sendo, como acabou de dizer, difícil, além do pacote de contenção, há algumas imposições, se posso chamar assim, que podem ser, ou seja, deve ser privatizado isto ou impõe que tem que ser privatizado isto? Por exemplo, para quem está, como é que geralmente funciona?